E se o Triângulo das Bermudas for uma base alienígena submersa? Você já parou para pensar por que tantas coisas estranhas acontecem no Triângulo das Bermudas? Navios que somem sem deixar rastros. Aviões inteiros que desaparecem do radar como se nunca tivessem existido. Instrumentos de navegação que enlouquecem e até relatos de viajantes que juram ter perdido a noção do tempo. Agora, e se eu te dissesse que tudo isso pode não ser culpa da natureza? E se no fundo do oceano, escondida por milênios, existir uma base alienígena secreta operando em silêncio? Uma instalação tão avançada que transforma a tecnologia humana em brinquedo de criança. Hoje, a gente vai mergulhar, literalmente, nas teorias mais bizarras, assustadoras e, quem sabe, verdadeiras sobre o Triângulo das Bermudas. Mas eu já te aviso, depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para o mapa da mesma forma. Então, ajeita os fones, se prepara para o mergulho e vem comigo nessa viagem para um dos maiores mistérios não resolvidos do planeta. Tudo começa com a localização estratégica do Triângulo das Bermudas, uma área que vai de Miami, passa por Porto Rico e chega até as Bermudas. Um espaço de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, onde coisas simplesmente desaparecem. Só entre 1945 e 1970, mais de 100 embarcações sumiram na região, sem destroços, sem sobreviventes, sem nenhum sinal. Mas o que muita gente não sabe é que há registros históricos ainda mais antigos. Tribos indígenas das ilhas caribenhas já evitavam essas águas séculos antes de Colombo dar as caras por ali. E os relatos são sempre os mesmos: luzes estranhas no céu, correntes marítimas anormais e barulhos vindo das profundezas. E é exatamente nesse ponto que entram as teorias sobre alienígenas. Segundo alguns pesquisadores, não cientistas, mas aqueles que vivem com o Google aberto e o documentário do History Channel, pausado na TV, o Triângulo das Bermudas seria uma espécie de zona de teste extraterrestre. Uma área onde seres de outro planeta monitoram a atividade humana, coletam amostras e, se a teoria estiver certa, até abduzem humanos para estudar nossos comportamentos. Mas calma, tem mais. Muito mais. Em 1977, um navio soviético que passava pela região captou um sinal estranho vindo do fundo do mar. Não era barulho de baleia, nem som de submarino. Era algo diferente, como uma frequência intermitente e metálica, pulsando em intervalos exatos. O que chamou a atenção dos russos foi que esse padrão não se repetia em nenhum outro lugar do planeta, e até hoje, ninguém conseguiu identificar a origem desse som. Mas a coisa ficou realmente tensa em 2012, quando uma equipe de exploradores canadenses captou uma imagem usando sonar de alta profundidade, o que parecia ser uma estrutura simétrica, com ângulos perfeitos, repousando a mais de 200 metros abaixo da superfície. Seria um prédio? Uma pirâmide submersa? Um hangar alienígena? Ninguém conseguiu explicar. Claro, os céticos dizem que pode ser apenas uma formação rochosa. Mas você já viu alguma pedra fazer uma curva de 90 graus com precisão cirúrgica? Pois é. E é aqui que o buraco começa a ficar realmente profundo. Agora segura essa. Alguns estudiosos do fenômeno OVNI acreditam que o Triângulo das Bermudas seja uma zona de extração. Isso mesmo, um ponto de entrada e saída para naves extraterrestres que conseguem manipular o espaço-tempo, tipo uma garagem subaquática onde eles entram e saem do planeta sem chamar atenção. Essa teoria se baseia em relatos de pilotos que disseram ter entrado em nuvens eletricamente carregadas e, ao saírem, perceberem que estavam quilômetros à frente no trajeto ou que perderam minutos, ou até horas, de tempo. Um dos casos mais famosos aconteceu com o piloto Bruce Gernon, que voava com seu pai e um sócio quando entrou numa espécie de túnel de nuvem. Ao sair,
Ele percebeu que havia viajado cerca de 160 quilômetros em apenas 3 minutos. Segundo ele, parecia que o avião estava sendo puxado por alguma força invisível. E aqui, a teoria é: se os alienígenas realmente possuem tecnologia para manipular gravidade e espaço-tempo, então o Triângulo das Bermudas pode ser o nosso buraco de minhoca interplanetário. Um portal controlado por inteligências que estão muito além da nossa compreensão. Mas a teoria da base alienígena submersa vai ainda mais fundo, sem trocadilhos, ou com. Existem aqueles que acreditam que essa base pode ser parte de uma rede interplanetária de monitoramento da Terra. Uma espécie de satélite debaixo d'água, onde alienígenas vigiam o comportamento humano, estudam nossos avanços tecnológicos e até intervêm em momentos-chave da história. Lembra do caso do Voo 19? Aquele esquadrão de bombardeiros da Marinha Americana que desapareceu em 1945? Pois bem, algumas teorias dizem que os pilotos, na verdade, foram resgatados ou capturados por seres interdimensionais. E aqui entra um ponto curioso. Não há corpos, não há destroços, nem qualquer registro físico desses desaparecimentos. Isso alimenta a hipótese de que as naves alienígenas estão equipadas com campos de camuflagem, tecnologia de teletransporte e capacidade de eliminar qualquer traço de presença humana. E se você acha que isso é exagero, saiba que cientistas da Marinha do Zeuara realmente pesquisam tecnologias de invisibilidade e propulsão por antigravidade desde os anos 50. Coincidência? Talvez. Ou talvez não. Claro, a gente precisa lembrar que, até hoje, nenhuma evidência concreta foi encontrada. Nenhuma nave alienígena foi resgatada do fundo do mar. Oficialmente, nenhum ET tirou selfie com um pescador perdido e nenhuma base foi filmada por um submarino. Mas e se essa for justamente a prova de que algo está sendo escondido? Porque vamos combinar, o que é mais provável? Que centenas de embarcações tenham desaparecido por causas naturais, repetidas e inexplicáveis? Ou que exista sim algo muito mais avançado, operando sob as águas e longe dos olhos humanos? No fim das contas, a verdade pode estar lá fora, ou a apenas 200 metros abaixo do mar. Mas uma coisa é certa: o Triângulo das Bermudas continua sendo um dos maiores mistérios da Terra. E, talvez, o nosso ponto de contato mais próximo com outra civilização. O que você acha? Seria tudo isso só coincidência ou estamos mesmo sendo observados? Deixe a sua opinião nos comentários, se inscreve no canal para mais teorias malucas e compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive dizendo que não acredita em ET, mas vai que ele muda de ideia depois disso. Até a próxima teoria. E cuidado ao voar sobre o Triângulo das Bermudas. Nunca se sabe quem está te olhando lá de baixo.